Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Bioqualitar trago as atualizações de clima para este mês de julho. Estamos em um momento de transição climática no Oceano Pacífico, onde são identificados os fenômenos climáticos El Niño e Laninha. O fenômeno El Niño, que esteve em vigência durante a última temporada, primavera e verão, impactou muito a distribuição de chuvas e temperaturas aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no globo como um todo. Ele chegou ao fim durante o mês de maio e entramos num período chamado de neutralidade climática, sem influência desses tipos de fenômeno, El Niño e Laninha. Se a gente observar aqui nessa tabela onde são medidos os índices climáticos que representam a anomalia da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial, esses índices estão muito próximos a nulo, muito próximos a zero. Estamos com águas ligeiramente mais quentes, mais aquecidas aqui no meio oeste do Oceano Pacífico, na região mais próxima à Oceania, e áreas mais ao leste estão ligeiramente mais frias, já indicando essa indução do resfriamento. Águas mais profundas, mais frias, estão começando a ressurgir aqui na costa da América do Sul, dando início a um processo de resfriamento que já começa a se expandir aqui pela área central do Oceano Pacífico. Esse resfriamento vem oscilando e vem acontecendo de uma forma mais lenta do que vinha sendo previsto. As projeções anteriores vinham indicando que o fenômeno Laninha, que representa o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, se instalaria já no início do inverno, mas agora as projeções começam a postergar um pouco mais, começam a indicar que o Laninha deve vir aí entre agosto e setembro, ou seja, na transição do inverno para a primavera aqui no hemisfério sul. E os seus efeitos devem ser mais sentidos mais para a temporada primavera e verão. Mas tudo indica que sim, o Laninha vai vir, deve entrar em vigência ao longo dos próximos meses. Aqui no mapa a gente já observa aqui essas águas mais frias representadas pelas áreas em azul do mapa. E na previsão probabilística, que indica as chances para a ocorrência desse tipo de fenômeno, a gente observa que as barras em cinza, que indicam neutralidade climática, que é o momento que estamos passando, elas continuam mais intensas aqui, mais elevadas até o trimestre móvel junho, julho e agosto, que é o trimestre vigente. Depois disso, aqui entre o trimestre julho, agosto e setembro, o trimestre de transição do inverno para a primavera, as barras em azul que indicam probabilidade de ocorrência de neutralidade climática já passam a ser predominantes, e elas predominam durante todo o segundo semestre de 2024 até o início de 2025. Então, tudo indica que o Laninha deve predominar entre a primavera e verão, impactando justamente o período chuvoso, o período de safra de grãos aqui no Brasil. Lembrando que o Laninha tem como característica normalmente intensificar os sistemas meteorológicos sobre as regiões norte e nordeste, então trazendo maior irregularidade das chuvas para a fronteira agrícola do Mato Piba, e normalmente reduz as chuvas no extremo sul. Na área central, que engloba as áreas produtoras do sudeste, do centro-oeste, as áreas de interesse da Bioqualitar, os efeitos desse tipo de fenômeno não são tão marcados. Mas o principal destaque é que o Laninha é um fenômeno de resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial, então ele deixa a atmosfera também ligeiramente mais fria, intensificando o período seco, prolongando esse período seco no interior do Brasil. Então, o principal destaque é que com o Laninha em vigência nos próximos meses, poderemos ter um atraso na regularização das chuvas. As chuvas podem demorar um pouco mais para se regularizar, tanto no centro-oeste quanto no sudeste, nas principais áreas produtoras aí de Minas Gerais e Mato Grosso. Poderemos ter esse atraso na regularização das chuvas. E além disso, por ser um fenômeno que deixa a atmosfera ligeiramente mais fria, depois que as chuvas se regularizarem, diminui bastante o risco para ondas de calor tão intensas como ocorreram na última temporada. É claro que na transição da primavera, do inverno para a primavera, como teremos essa condição mais seca, mais intensa do que o normal e prolongando um pouco, vamos ter aqueles picos de calor por conta do tempo muito seco, mas depois que as chuvas se regularizarem, reduz bastante essa incidência das ondas de calor por conta do Laninha, que deixa a atmosfera ligeiramente mais amena. Tudo isso nós vamos acompanhar e atualizar ao longo dos próximos boletins. No momento, estamos passando por uma condição típica desta época do ano, que é a intensificação do tempo seco, e também as temperaturas têm ficado acima da média. Isso tem contribuído muito para o declínio acentuado da umidade no solo aqui em grande parte do interior do Brasil. É normal essa condição, afinal estamos no período seco, estamos no inverno aqui no hemisfério sul, então toda a área central é normal passar por esse período bastante seco. Agora, o grande diferencial é que as temperaturas estão muito elevadas em algumas áreas, então isso tem contribuído para um déficit mais acentuado de umidade no solo, e também as pastagens têm ficado mais secas, e isso contribui para o aumento do número de queimadas. Então, por enquanto, o solo está bastante seco em toda esta área avermelhada, e como é típico, as chuvas têm se concentrado no extremo norte, áreas litorâneas do nordeste e extremo sul do Brasil.
Agora, para o mês de julho como um todo, vamos continuar com essa condição mais seca do que o normal. Aqui no primeiro mapa dessa tela temos a climatologia, o que é normal chover no mês de julho. E observamos que tanto em Mato Grosso quanto em Minas Gerais, grande parte dos dois estados está com uma média climatológica, uma média de chuvas muito baixa, aqui inferior a 20 milímetros. É normal chover muito pouco. Eventualmente tem alguma frente fria que avança do centro-sul do Brasil e traz algum episódio de chuva, mas são episódios muito raros e também isolados, de fraca intensidade. Aqui no segundo mapa nós temos a nossa previsão, a previsão da Climatempo para o desvio da precipitação previsto para este mês de julho. E a gente acompanha que boa parte do centro-sul do Brasil deve ter um mês de julho mais seco do que o normal, inclusive áreas aqui do sul e Triângulo Mineiro, Zona da Mata Mineira e toda a faixa leste do estado. E também áreas entre o sul e o oeste de Mato Grosso que eventualmente recebem algum episódio de chuva, então devem ter essa condição mais seca do que o normal. As demais áreas ficam em branco aqui, indicando que não tem anomalia prevista, porque normalmente chove muito pouco, então a chance para chuva é muito baixa. Até há previsão para o avanço de alguns sistemas agora na primeira quinzena do mês de julho, que vão trazer um pouquinho mais de umidade, nebulosidade, variação de nebulosidade para o sudeste e centro-oeste. Mas a chance da ocorrência de chuvas significativa, aquela chuva agrícola para encharcar o solo, é muito baixa. Então, eventualmente, o avanço desses sistemas vão impactar aí momentaneamente atividades no campo, por conta do aumento da umidade, bastante nebulosidade, mas não trazem aí chuvas expressivas. A tendência é que o mês de julho seja bastante seco, até mais seco do que o normal, quanto à quantidade de volume de precipitação. E nas temperaturas, o grande destaque, nesses mapas aqui temos no primeiro a temperatura mínima prevista, né, o mínimo que pode chegar a temperatura no Brasil, na América do Sul como um todo, e no segundo mapa, a temperatura máxima absoluta, então o máximo que a temperatura pode chegar ao longo do mês. Então o que chama a atenção é que vamos ter aí temperaturas mais baixas, as mínimas mais baixas no centro-sul do Brasil, inclusive aqui em Minas, Goiás, pegando também áreas mais ao sul de Mato Grosso. Esse mês de julho vai ser um mês aí com mais avanço de massas de ar frio pelo interior do Brasil. Então vamos observar maior oscilação de temperatura em alguns momentos mínimas até próximas a 12 graus aqui em Mato Grosso, nas áreas mais ao sul e oeste do estado. E Minas Gerais ainda mais fria, principalmente áreas mais ao sul e leste do estado. Mas por enquanto sem indicativo de extremos, por enquanto não tem indicativo aí para ocorrência de geadas em áreas produtoras. E durante as tardes, muito calor previsto, principalmente para o centro-oeste. Mato Grosso vai continuar atingindo máximas aí por volta de 35 até acima de 35 graus. Então vai ser uma grande amplitude, mínimas baixas durante as madrugadas e tardes muito quentes. Vamos acompanhar agora de forma pontual como deve ser esse comportamento de precipitação e temperaturas ao longo dos próximos períodos. Aqui eu trago uma previsão estendida para os próximos 90 dias, já para contemplar lá o período do início da primavera, para verificarmos se tem sinal de alguma chuva já retornando aí no mês de setembro. Então, para a região de Sapezal, observamos que julho e agosto serão muito secos e julho agora com bastante oscilação de temperatura. Olha só, na segunda semana de julho tem sinal de uma mínima aqui por volta de 12, 13 graus. Então, vai fazer um frio, temperatura máxima também cai, especialmente no próximo final de semana. Depois disso, a gente observa que o restante de julho e agosto bastante quentes, com picos de máximas aqui de 37, 38 graus na virada de agosto para setembro. Vamos observar algumas oscilações aqui na virada de agosto para setembro e em setembro a gente observa uns 2 episódios de chuva um pouco mais significativos, mas são episódios bastante espaçados. Não tem sinal de uma chuva tão frequente e também tão volumosa. Por enquanto, tem sinal desses episódios na segunda quinzena, especialmente de setembro, mas bastante espaçados. Na região de Água Boa, já não tem previsão de chuva nos próximos 90 dias. Tanto julho quanto agosto e setembro seguem com uma previsão de uma condição bastante seca e também altas temperaturas. Na região de Água Boa não tem previsão para muitas oscilações de temperatura e o calor vai continuar aumentando gradualmente aqui nos próximos meses durante as tardes. Em setembro tem previsão para máximas aí beirando os 40 graus. Então, por enquanto, não tem sinal de retorno das chuvas. A gente pode ter realmente um atraso aí no retorno das chuvas. A chuva, por enquanto, vem com indicativo de voltar mais para a segunda quinzena de outubro, se regularizando entre outubro e novembro. Para a região de Varginha, em Minas Gerais, nos próximos 30 dias também, a gente observa aí condição de tempo seco, bastante oscilação de temperaturas até o final aqui do mês de julho. Na região de Varginha tem previsão de mínimas de 9 graus, aqui entre a segunda quinzena de julho e início de agosto, então
Mais frio também em relação ao Mato Grosso, como a gente tinha observado nos mapas, mas sem um extremo. Por enquanto, não tem indicativo aí de um frio muito extremo a ponto de trazer risco para geadas. Então, tem previsão para mínimas ligeiramente abaixo de 10 graus. Agosto, um pouco mais quente, já no final do mês aqui, máximas de 33 graus, mínimas também mais elevadas. E em setembro, tem sinal de algum episódio de chuva, mas muito fraco e isolado. Não tem previsão de chuva agrícola, uma chuva frequente e generalizada a ponto de trazer aí um aumento de umidade no solo. Então, por enquanto, os próximos 90 dias também com baixa possibilidade, baixa probabilidade de chuvas na região de Varginha. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Voltamos nos próximos boletins com novas atualizações. Até mais!